Para a primeira apresentação, seguindo já o procedimento da audiência pública, eu chamo para fazer a sua apresentação o analista Francisco Faé, especialista em regulação, analista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL, que vai apresentar os resultados obtidos com a aplicação das metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica da Eletroacre e a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2014 a 2017. Bom dia a todos. Vou dar início aqui à apresentação técnica dos resultados preliminares da revisão tarifária da Eletroacre. Inicialmente... Alô? Eu acho que está bom. Inicialmente, a composição da tarifa, tem esses três principais itens, que são geração, transmissão e distribuição da energia, desde a usina até chegar ao consumidor final, acrescentando ainda encargos setoriais que são aprovados em lei pelo Congresso Nacional. Eles não são criados nem alterados pela ANEEL, por leis. Bom, a composição da receita da Eletroacre, ela então está aberta aí. Vocês podem ver que um dos principais itens de custo é a própria compra de energia. E essa compra de energia, ela é feita em diversas modalidades, mas no caso da Eletroacre, ela tem contratos bilaterais e faz contratação por leilão também. Tem os custos de transmissão, que são a receita das transmissoras, mas é uma parcela sempre muito pequena. Depois são os encargos setoriais, que também é ali uma parcela mais reduzida, que, como eu disse, são valores que são colocados em lei, a gente não tem como alterar. Aí são os tributos, e os principais tributos são tanto os federais quanto estaduais. O principal tributo é o ICMS, que é estadual, né? Cada estado define a sua própria alíquota para a energia elétrica. E no caso de tributos federais é o PIS e COFINS, que é uma parcela bem menor. E por fim tem os custos de distribuição, que são de fato aquilo que se discute numa revisão tarifária. É o que a gente chama de parcela B, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é o foco do processo de revisão tarifária. Bom, o resultado dessa proposta preliminar, a gente tem esses componentes que a gente chama de econômicos, que é a soma da compra de energia, transmissão, distribuição e encargos setoriais. A gente chegou no resultado de menos 5,21%. Porém, a esse valor é acrescido componentes financeiros, que são diversos direitos que a empresa tem e que compõem a tarifa por um período de 12 meses. Depois dos 12 meses, esses componentes saem da tarifa. Então, se eles forem positivos, e é o caso aqui da Eletroacre, a tarifa já parte de um redutor equivalente a esse montante de componentes financeiros. E aqui vocês podem ver que o financeiro da Eletroacre é muito grande, é 19,83%. É principalmente um único item, que eu vou explicar mais para frente. De qualquer maneira, o resultado final da revisão, então, seria 14,62%,
Só que temos, como eu expliquei, o componente financeiro ele permanece na tarifa por 12 meses. Ano passado tínhamos um componente residual ali, mas negativo, então ele sai da tarifa. Se ele sai um componente que reduz a tarifa sobe esse pequeno patamar. E aí isso faz com que o efeito ao consumidor, o efeito médio ao consumidor, seja de 14,64%. Bom, falando especificamente da parcela A, tivemos aí um aumento bem pequeno de encargos setoriais, 0,35%, e também de transmissão, 0,14%. E tivemos uma redução na compra de energia, uma redução expressiva de 4,03%, que faz com que essa parcela A, que não tem, a empresa não tem qualquer gestão sobre ela fique negativa em 3,54%. E aqui essa parcela A, ela está reduzindo, então, pela compra de energia. A compra de energia, o que aconteceu no caso da Eletroacre foi uma substituição de contratos. Ela tinha 2 contratos bilaterais, um se encerrou agora em fevereiro, vai se encerrar em fevereiro de 2014, e a gente olha a compra de energia os 12 meses para frente. Então, a gente já prevê que ela vai fazer uma compra em leilões, aliás, até leilão que já aconteceu, ela fez essa compra, ela aumentou, então, a energia comprada de leilão, que foi um preço mais barato que era o bilateral. Então, essa é a razão da redução. No caso da parcela B, que, como eu disse, é o que a gente está discutindo aqui, são 3 principais itens. Tem a remuneração regulatória, que é a taxa de remuneração que a ANEEL concede para as empresas, e essa taxa de remuneração ela vem caindo em cada ciclo de revisão tarifária. Essa é uma maneira de estimular a empresa a ser mais eficiente. Então, no segundo ciclo, essa taxa era 9,95%, agora reduziu para 7,5%. Então, isso ajudou a reduzir a parcela B. O segundo item é a cota de reintegração regulatória. Basicamente, ela é o custo, ela é composta pela taxa de depreciação, que nada mais é que o custo de reposição dos materiais, das máquinas da Eletroacre. E por fim, e é o único que não caiu, ele até subiu um pouquinho, foram os custos operacionais da empresa. E isso aconteceu principalmente, apesar de ela ter um ganho de produtividade, a rede da Eletroacre aumentou bastante. Então, são mais quilômetros de rede, mais consumidores, e há diversas regras que a partir de um determinado número de consumidores tem que ter um atendimento. Então, conforme quanto mais consumidor tem, maior é o custo da concessionária. E com relação aos componentes financeiros, ela é uma coisa, então, que vai além desses custos da parcela A e parcela B. Ela, no caso aqui da Eletroacre, que eu falei que era principalmente um único item, esse item é um diferimento de reajustes passados. Desde 2010, em todos os processos, 2010, reajuste 2010, 2011, 2012, a Eletroacre tinha direito a ter um reajuste maior, e ela solicitou a ANEEL para que diferisse esse aumento, que achava que na ocasião não seria conveniente de aplicar esse aumento para os seus consumidores. Então, esse foi formando um ativo regulatório, que ele é atualizado pelo IGPM, e ele chegou a um montante de 52 milhões de reais esse ano. E então, só esse componente dá 18% de aumento na tarifa. Então, dos 16, que é o efeito ao consumidor, 18 essa parcela. Ou seja, se não tivesse nada desse componente financeiro, vocês teriam um efeito de menos 2. Então, agora, é um direito da empresa, em algum momento ela tem que receber isso, e
por enquanto, a gente não teve nenhuma solicitação por parte da empresa de diferir totalmente ou parcialmente esse montante. Então, até que isso aconteça, ele está no cálculo e aí precisa ser discutido a conveniência da permanência dele ou não. Bom, aí o resultado da audiência o efeito médio tarifário para cada tipo de consumidor. Cada tipo de consumidor é diferente por causa da estrutura que é necessária para atendê-lo. Assim, consumidor de alta tensão normalmente precisa de mais linha, é mais fácil atender que um de baixa tensão, então o custo para atender na baixa tensão é maior. Então isso faz com que haja sempre uma diferença de efeito tarifário entre os variados níveis. Aquele efeito que eu falei de 14,64% é meramente uma conta média para todos os consumidores. Vocês podem ver que o aumento na alta tensão é bem menor, especialmente no A4. Esse A3A é um nível de tensão cuja estrutura tarifária está sendo adequada ao A4, por isso que ele tem um impacto tão maior que o A4. Mas a grande maioria dos consumidores de alta tensão da Eletroacre estão no A4. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos indicadores de qualidade de serviço. Existe o DEC, o FEC, o DIC e o FIC. O DEC e o FEC eles são indicadores coletivos e o DIC e o FIC são individuais. DEC é a duração da interrupção, FEC é a frequência com que essa interrupção acontece. No caso específico da Eletroacre, a gente tem aí o DEC, tem um aumento expressivo ao longo dos anos. Essa linha azul aí em cima é o teto estabelecido pela ANEEL. A partir do momento que esse teto ele é ultrapassado, há compensações para os consumidores. Então, vocês podem ver a trajetória descendente da meta, mas o que aconteceu de fato foi no sentido contrário, até passar a estourar a meta a partir de 2011. O FEC tem uma situação semelhante também, de aumento de frequência ao longo dos anos. A meta também tem uma trajetória descendente, e aí no caso da frequência, já a partir de 2010, a meta já foi estourada. Então, esse é um indicador bom para saber se o atendimento, o serviço está bom ou o que precisa melhorar. Agora, esses próximos 2 slides vão ser uma visão do Brasil. A meta sempre vai ser descendente, e vocês podem ver que é uma situação não exclusiva da Eletroacre, esse estouro da meta nos últimos anos. Isso só não acontece no FEC, que inclusive a gente tem mesmo não só o limite, como as próprias frequências às vezes caíram, apesar que marginalmente. Mas dá para ver que a Eletroacre não está numa situação tão diferente assim do resto do Brasil. Aqui é um ranking desses indicadores de continuidade. No caso aqui a gente listou apenas essas empresas que têm um mercado anual abaixo de 1 terawatt-hora. E aí no caso a Eletroacre, entre todas essas empresas aí, ela está bem abaixo no ranking. Então a gente imagina que haja espaço para melhoras nessa área. Bom, e como eu disse, quando há o estouro da meta, há uma compensação aos consumidores, e essa tabela aqui está mostrando isso. Ó, entre 2010 e 2012, tivemos aí em 2010 um valor, essa barra azul maior aqui é o valor que foi
repassado aos consumidores. Isso é uma informação que vem na sua própria fatura, tem ali indicadores DIC e FIC, que são esses individuais. Quando estoura já há um desconto automático na fatura.